Olá, me chamo Ana. Estou passando por um período muito difícil. Preciso lhes contar tudo para que vocês possam me dizer suas opiniões. Pessoal, eu acho que sou adotada. É sério. Eu tenho pensado nisso há muito tempo. Finalmente perguntei aos meus pais sobre isso no mês passado. Eles negaram. Eles disseram, claro que não seja boba, por que pensa isso? Eles ficaram bem chateados. Minha mãe tem enxaqueca. Após nossa conversa, ela ficou de cama com enxaqueca por 3 ou 4 dias. É claro que me senti péssima, mas não acredito neles por causa de todas as evidências que tenho. Meus pais, ou meus pais adotivos, criaram todo tipo de explicação para tudo que acho ser uma prova. Mas não estou convencida. A dúvida está me matando. Eu sou adotada? Eu ficaria muito feliz mesmo se você puder me dizer o que pensa quando vi toda a história. Primeiro, a minha história e a da minha família. Tenho 16 anos. Vivemos em uma cidade pequena. Este ano tive que dar uma pausa na escola porque isso tem afetado minha saúde mental, mas quero voltar. Minha mãe não trabalha, meu pai atua no setor imobiliário. Tenho um irmão que é 5 anos mais novo que eu. Não temos problemas financeiros. Claramente eu não tenho uma vida sofrida. Somos uma família normal com dias bons e ruins. Eu comecei a pensar se eu era adotada depois que estudamos genética lá na minha escola. Meus pais e meus irmãos têm olhos azuis. Mas eu tenho olhos castanhos. Aprendi que isso não é normal quando estava estudando para uma prova. Segundo os geneticistas, quando os dois pais têm olhos azuis, há 99% de chance de a criança ter olhos azuis também. 0,5% de chance de ter olhos verdes e 0,5% de ter olhos castanhos. Gente, 0,5% é 1 em 200, sabe? É muito improvável. Em seguida, há o fato de eu ser a única que tem os cabelos encaracolados. Não encontrei informações claras sobre isso, mas dada a cor dos meus olhos, isso também parece improvável. Minha mãe, meu pai e meu irmão, todos possuem cabelos lisos. Se eles fossem ondulados, talvez eu acreditasse que estava tudo bem, mas como são muito encaracolados, eu fico na dúvida. Quando comecei a pensar nisso, percebi muitas diferenças físicas. Por exemplo, meu irmão tem covinhas como minha mãe. Tanto meu pai quanto meu irmão têm um buraco nos dentes da frente. Você vai dizer, pare de exagerar, mas as unhas dos pés do meu irmão são exatamente iguais às da minha mãe. A unha do dedão é maior que o normal e o dedinho quase não tem unha. Como eu disse antes, meu irmão tem olhos azuis e cabelos lisos. Ou seja, ele herdou alguns traços físicos dos nossos pais. Não é um pouco estranho eu ser tão diferente assim? Aqui está outra evidência. Minha mãe está sempre de dieta, mas nunca perde peso. Meu pai também tem problemas com peso. Na verdade, quando meu pai teve problemas de coração, o médico disse, se você não perder peso, seu coração não irá aguentar. Ele começou uma dieta, mas não conseguiu perder nem meio quilo. Meu irmão, mãe e pai possuem um apetite forte. Sempre há comida por perto. Eles comem toda hora. Mas eu não estou nem aí para comida. Às vezes, quando eu vou dormir, percebo que esqueci de comer. Todos dizem que eu como muito pouco. O que eu posso fazer? Eu não tenho muita fome. Não posso me forçar a comer muito. Ao contrário de todos os outros da minha casa, eu sou a única que realmente quer ganhar peso. Todo mundo sabe que isso é uma questão genética. Se eu fosse realmente filha deles, vocês não acham que eu teria fome como eles? Não é estranho que eu seja tão diferente? A outra coisa que me faz pensar que sou adotada. Meu irmão nasceu como resultado de tratamento de fertilização in vitro. Claro, ninguém me falou sobre isso, mas eu meio que sabia, mesmo quando era jovem. Uma vez escutei minha mãe chorando. Fui ver o que estava acontecendo. Ela estava no telefone. Ela não me viu. Ela estava conversando com a minha tia. Não funcionou de novo. Gastamos uma fortuna com esses tratamentos. Estou perdendo as esperanças. Não conseguirei ter um filho. Eu preciso aceitar isso. Ela disse. Na época, eu interpretei isso como não poderei ter outro filho. Mas quando comecei a pensar que poderia ser adotada, percebi que minha mãe queria dizer eu nunca vou ter um filho meu. Meu irmão nasceu quase 2 anos depois dessa conversa. Isso significa que minha mãe deve ter continuado o tratamento e finalmente conseguiu engravidar. Mesmo se eu não for parente biológica do meu irmão, eu o amo. E ele também me ama. Estou feliz de que haya nacido. Mas e se ele parar de me amar ao descobrir que eu não sou sua irmã de verdade? Isso também me deixa mal. Finalmente, aqui está a prova mais importante e que eu acreditei igual uma tola. Minhas fotos de bebê começam a partir de 1 ano de idade. Não há fotos minhas quando criança e nem fotos da minha mãe quando estava grávida. Minha primeira foto é do meu primeiro aniversário.
A história que eles me contaram é que salvaram as fotos do meu primeiro ano em um disco rígido que se perdeu quando estávamos de mudança. Eu nunca suspeitei, então acreditei nisso por anos. Mas sério, eles não teriam uma foto impressa do primeiro filho? Não a teriam emoldurado e colocado em algum lugar da casa? Ou talvez teriam feito um imã de geladeira ou algo assim? Meu pai diz que não conseguiu fazer isso porque o ano foi muito agitado com meu nascimento, problemas no trabalho e mudança para casa nova. É por isso que nunca conseguiram imprimir as fotos. Somente uma criança acreditaria nisso, como eu acreditei todos esses anos. De acordo com o cenário em minha mente, meus pais não puderam ter filhos depois que se casaram. Provavelmente minha mãe também passou por tratamentos na época, mas não conseguiu engravidar. Então eles me adotaram. Mas eles realmente queriam ter um filho, então continuaram com os tratamentos. Como minha mãe disse ao telefone, eles gastaram muito dinheiro com isso e finalmente tiveram um filho. É claro que não se livraram de mim quando meu irmão nasceu. Eles continuaram me criando. Mas eu não tenho direito de saber algo importante da minha própria vida? Mesmo que eles não me tratem como se eu tivesse sido adotada, por acaso eu não tenho direito de saber quem são os meus pais biológicos? Claro! Esse é meu direito e vou descobrir não importa o quê. Outra coisa que está me incomodando é onde e de quem é que foi que eles me adotaram. Também tenho uma teoria sobre isso. Vejamos o que você pensa. De acordo com minha pesquisa, há um limite de idade para os pais adotarem de um orfanato. Isso significa que é preciso uma certa idade. Como eles eram muito jovens, eu não posso ter vindo de uma agência governamental. Eles devem ter me adotado diretamente de uma família ou de uma mãe solteira. A questão, então, é: de quem foi que eles me adotaram? Minha resposta é minha tia e tio. Em algumas famílias, quando um casal não pode ter filhos, outro de dentro da família lhes dá um filho. Você ajuda um ente querido a ter um filho e garante que ele seja bem cuidado por alguém que você confia. Por que eu acho que meus tios são meus pais verdadeiros? Vou dizer por quê. Primeiro, meu tio tem olhos azuis, assim como meu pai, mas a esposa do meu tio tem olhos castanhos. Isso resolve o problema da cor dos olhos. Eles têm 3 filhos, 2 meninas e um menino. Se vocês vissem o cabelo da filha mais nova, tenho certeza de que concordariam comigo. É ainda mais ondulado do que o meu. Outra prova física. Todos na família, exceto meu tio, são muito magros. Eles moram em outro país, mas prefiro não dizer onde. Eles nos visitavam nos verões quando eu era criança. Mas agora eles já não visitam mais, porque acho que minha tia, que talvez seja minha mãe verdadeira, fica muito triste quando me vê. Será que ela se arrepende de ter me dado? Eu tenho essa vaga memória. Eu estava sentada no colo da minha tia e ela chorava enquanto acariciava meu cabelo. Minha mãe entrou, me pegou e me levou para outro quarto imediatamente. Eu não lembro direito porque eu era muito nova. Eu espero não ter inventado nada disso. Mas quando me lembro disso, eu posso quase senti-la tocando o meu cabelo. Na verdade, ela cantarolava uma música enquanto chorava. Eu me lembro até da melodia. Sempre que meu tio liga pro meu pai, ele conversa comigo e com meu irmão. Ele é sempre muito gentil comigo. Como você está? Ele pergunta. Precisa de alguma coisa? Não podemos visitá-los, mas posso enviar para você. Meu tio é o meu pai? Um dia eu vou descobrir, não importa o quê. Então, o que acontece agora? Você sabe que existe algo chamado teste de DNA? Mas eu preciso ter amostras dos meus pais. Tentei ver se seria possível fazer isso escondida, mas não é como eles fazem nos filmes. Por exemplo, há o teste de DNA com saliva. Mas aparentemente um especialista precisa vir e coletar a amostra de saliva nas condições certas. Ou seja, não posso simplesmente levar um chiclete mastigado no laboratório. Eu queria mesmo convencer meus pais a fazer esse teste um dia. Como eu vou encarar se esse teste realmente provar que eles são meus pais? Que eles realmente são meus pais? Isso não é algo que pode ser desfeito. Imagine, sua própria filha pensa que você não é o pai verdadeiro dela e te faz realizar um teste de DNA. Não seria muito doloroso? Essa é a minha história, pessoal. Agora, por favor, me digam, vocês acham que eu sou adotada? Ou estou apenas sendo ridícula? Minhas evidências fazem sentido? Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários. Vocês acham que meus tios podem ser meus pais verdadeiros? Eu ficaria muito feliz se me dessem suas opiniões sobre isso. Se você quiser ver sua história aqui, você pode escrever ela pra gente e enviar para o endereço de e-mail que está na descrição aqui embaixo. Muito
Muito obrigada mesmo por me ouvirem. Por favor, me ajudem com seus comentários. Eu realmente preciso disso.